Gonçalves, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre mim. Mas agora eu quero que você olhe para este plano de corte que eu vou colocar aqui na tela. Olha só, para você fazer um plano de corte de um gaveteiro simples de 40 de largura, 70 de altura, com 4 gavetas, você tem que pensar na medida de 38 peças. Olha só, só que para sair a medida dessas 38 peças, você precisa pensar em tudo isso aqui, ó. Largura, altura, profundidade, espessura do corpo, frentes, fundos, desconto das frentes das gavetas em todos os sentidos, largura, altura, profundidade, desconto da corrediça e das laterais e contra a frente da gaveta. Você também não pode esquecer do puxador, né? Se for de régua, tem que descontar na altura da gaveta. Fora isso, você tem que pensar onde vai as fitas de borda. Qual é a quantidade de fitas de borda que você vai utilizar nesse simples gaveteiro? Quanto que você vai usar de chapa? Por quanto você vai vender esta peça? E qual é o seu lucro nessa história toda? Precisar fazer o projeto para ter o plano de corte e o orçamento é uma forma que já existe há muito tempo no mercado. E sim, se você tem um software top, como por exemplo Promobis, SketchUp, fornece agilidade para sua marcenaria e realmente é indispensável. Mas, se você pode ter o plano de corte, orçamento e lista de materiais sem precisar fazer nenhum desenho no computador, é sensacional. Basta você saber o que deseja orçar e fabricar. E você coloca na planilha 4.0 Premium, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, a largura, a altura, a profundidade do móvel que você deseja fabricar ou até mesmo só para fazer o orçamento. Você vai colocar ali as informações do seu móvel, como por exemplo, qual que é a chapa que você vai utilizar, qual que é a ferragem que você vai utilizar, qual que é a cor da fita de borda que você vai utilizar. Você vai colocar lá as informações normal, né? Como espessura, cor, desconto de puxador, por exemplo. Meu puxador tem 3,5. Você vai colocar lá na informação. Se você vai usar uma porta de correr, por exemplo, você coloca lá os descontos dos trilhos da porta de correr, né? Se você for utilizar. Você vai colocar o quanto que você paga na sua matéria-prima, por exemplo, o quanto você paga na chapa branca, o quanto que você paga na mão de obra, caso você já queira ter o seu orçamento com precisão. As informações você inclui uma vez só. Se você tiver um padrão, como por exemplo, eu sempre uso o corpo do móvel branco de 15 milímetros. Isso é uma informação que fica salvo, né, na planilha 4.0 e você não precisa mais alterar. E automaticamente você terá de imediato ali o plano de corte, no caso do gaveteiro, como o exemplo que eu te forneci hoje. Você terá também o seu custo com acessórios, como um exemplo que eu vou deixar para você aqui, o custo do acessório. Neste caso, ele calcula também a cola que você vai utilizar, o kit de limpeza que você vai utilizar. Isso, muitas vezes, nós não incluímos e o nosso lucro acaba indo embora. Todos esses custos você pode alterar aí de acordo com a sua realidade. Você terá também a quantidade de tiras das chapas que você precisa para executar o seu projeto. Como, por exemplo, o que eu vou colocar para você aqui, ó. As tiras como que você vai ter o acesso. Desta forma, você sabe exatamente o quanto de material você precisa, né, para você executar esse móvel. Não importa se ele é branco ou madeirado. Você terá também a quantidade de fita de borda que você precisa para executar o seu projeto, como o exemplo que eu vou colocar para você aqui abaixo, tá? Neste caso, você sabe o quanto que você usa de fita de borda no corpo do móvel e também nas frentes. Caso seja cor diferente, desta forma, acaba o problema realmente de parar a fabricação de algum ambiente porque faltou fita de borda. Já aconteceu isso com você? Para a fabricação, sai correndo para poder resolver esse problema. Você terá também a quantidade de metros quadrados de chapa que você precisa para você executar o seu projeto, como o exemplo abaixo. Você pode colocar o seu custo e também a margem de perca, porque, infelizmente, né, nós sabemos que dificilmente nós aproveitamos 100% da chapa. E esta margem, ela deve ser calculada. Você também terá a oportunidade de incluir mão de obra, de fabricação, de montagem e também o frete, como o exemplo que eu vou colocar para você aqui também nesta tela. Desta forma, você sabe exatamente o seu lucro de cada venda. No caso de um painel ripado,
ou um móvel de 45 graus, por exemplo, você sabe que a mão de obra é muito mais cara. Você pode estar ajustando neste campo, dependendo do nível de dificuldade do seu projeto. Você terá também a oportunidade de visualizar automaticamente todos os seus custos e incluir a sua margem de lucro, como o exemplo que eu vou colocar para você aqui também nessa tela. Você também terá a oportunidade de fazer o seu orçamento por metro quadrado, caso você não tenha muita paciência aí de ficar colocando todos os seus custos e o seu preço já tenha sido validado para você. E uma vez que você salvou o seu preço do metro quadrado, já era. Você também terá a oportunidade de fazer o seu orçamento material vezes 3, por exemplo. Como o exemplo que eu vou colocar para você aqui também na tela. Onde está marcado para você 2,5, você altera o valor que você quiser. Você também tem a oportunidade de imprimir o seu plano de corte para você passar para a sua produção. Ou até mesmo exportar essas peças para o seu fornecedor, cortar e filetar essas peças para você. Ou seja, otimizar aí a sua produção. Resumindo, você terá plano de corte, os acessórios, as tiras das chapas, a fita de borda do corpo, a fita de borda das portas, o custo das chapas, a quantidade de metro quadrado de chapas que você vai utilizar e também quantas chapas inteiras você vai utilizar, a mão de obra de fabricação, a mão de obra de montagem, o frete. Você terá o custo do seu projeto total. Você pode fazer o orçamento por porcentagem de lucro, por metro quadrado ou por material vezes o número que você desejar. Você pode também estar imprimindo o plano de corte, você pode também estar exportando esse plano de corte para você terceirizar aí a sua mão de obra. Tudo isso, olha, em apenas uma planilha. E ela funciona para qual ambiente? Bom, ela funciona para todos os ambientes que são linhas retas. Você só não consegue fazer móveis curvos, pois a planilha ela não vai calcular compensado flexível, por exemplo, para você. Porque para ter o custo, ela precisa ter o plano de corte, ok? Ela também calcula lâminas, lacas e lâmina natural. Segue aqui agora alguns exemplos de móveis que você pode fazer. Balcão inferior, gavetas, porta de abrir, porta de correr, móveis de canto, basculantes. Armário superior, você consegue fazer também porta de abrir, de correr, móvel de canto também, basculantes, nichos, adegas. Você pode fazer painéis. Os painéis você pode fazer painéis lisos, painéis ripados, painéis quadriculados, painéis de cama, se você quiser fazer também você pode, tá? Armários, você pode fazer armário de porta de abrir ou armário de porta de correr, também móvel de canto, tamponamentos, você pode fazer para todos os ambientes, inclusive 45 graus, se essa for a sua vontade. E o mais interessante é que essa planilha, ela está em atualização. Então sempre ela vai ter novas opções de acordo com o pedido dos alunos. Então isso é uma coisa que eu acho que é um diferencial, a planilha 4.0 Premium. Você acredita que ter acesso a informações como essa, com precisão e em minutos, ajudaria a sua marcenaria? Imagina você ter plano de corte, acessório, tira das chapas, fita de borda, tudo que eu falei pra você aqui agora, tudo muito mais rápido do que se você precisar fazer o plano de corte, ou pior, se você fazer hoje de forma manualmente. Se você acredita que essa planilha ela realmente vai ajudar você, ela realmente vai agilizar o seu tempo, tem muito mais benefícios que eu vou contar pra você ainda. Mas presta atenção nesse vídeo, fique comigo até o final, porque o que você vai economizar de tempo depois, de verdade, não tá escrito. Então se você deseja fazer orçamentos, plano de corte e a lista de compra em minutos e sem precisar fazer projetos, fique comigo até o final deste vídeo. Porque eu acredito de verdade que você ter uma ferramenta como essa é a chave pra você ter uma marcenaria mais produtiva e lucrativa. Eu já vi muitos métodos que fazem isso no mercado imobiliário, mas com este propósito de trazer facilidade na vida das marcenarias, pelo que eu pesquisei, eu vi que só é possível através da planilha 4.0 Premium. Eu passei por muitos prejuízos por perder venda, por demorar para passar o orçamento. Muitas vezes, até fazer todo o desenho ia meio período. Ou ficava dependendo do marceneiro me passar quantas chapas ia no projeto e orar para dar certo, né? Ou até mesmo vender confiando no que o marceneiro me passava, aí faltava uma chapa aqui, uma borda ali, aí já viu, a conta não fechava. E com certeza você tem muito a ganhar com esta ferramenta maravilhosa que é a planilha 4.0 Premium. E olha, eu preciso te dizer, há muito dinheiro em jogo. A maioria aí dos meus alunos e das marcenarias que me seguem já usam estratégias de marketing digital. Eles dizem que a demanda aí de orçamentos e vendas aumentou muito depois da pandemia. E que eles realmente não estão dando conta de pegar mais serviços para este ano e até para o começo do ano que vem, pois eles não têm realmente mão de obra qualificada na sua região. E com isso, eles acabam perdendo muito dinheiro. Mas a maioria deles depende do marceneiro para fazer plano de corte, ou eles precisam fazer o projeto em um software para realmente ter o orçamento e o plano de corte. Mesmo o projeto já vindo pronto de arquitetos. Por isso que eu criei a planilha 4.0 Premium. Com ela, você consegue fazer orçamentos, plano de cortes e lista de compras em minutos e com precisão, sem precisar fazer projeto. E esta é a chave
para você ter uma marcenaria mais produtiva e lucrativa. E realmente, só é possível através da planilha 4.0 Premium. Portanto, se você sente que poderia vender mais se você tivesse orçamento, plano de corte e lista de compra em minutos e sem precisar fazer projetos, a planilha 4.0 Premium, sem dúvida nenhuma, é para você. Se você já está usando softwares e projetos para fazer orçamentos e plano de cortes, ou se você faz orçamentos e plano de corte de forma manual, mas ainda assim não está agilizando aí como você gostaria esse processo, de verdade eu acredito que a culpa não é sua. Sabe por quê? Porque a maioria realmente das marcenarias ainda fazem desta forma. Eu também já fiz assim por muito tempo. Na verdade, não sei como é aí na sua cidade, mas na minha cidade aqui existe um mito. Muitas pessoas acreditam que a marcenaria tem que ser mais barata do que lojas de móveis planejados. Ainda mais quando é aquele senhorzinho aí no fundo do quintal fazendo tudo de forma manual, com madeira bruta e muitas vezes a madeira maciça. E olha, na minha opinião, são poucos artistas como esse senhorzinho que encontramos por aí. E por isso, ele deve ser valorizado e não desvalorizado por ser um senhorzinho e estar no fundo do quintal. Hoje, com o MDF em alta e muitos fornecedores prestando serviços de cortes de bordas, aumentou ainda mais a concorrência. E muitas vezes, quando você olha de primeira, aparenta desleal para aquelas marcenarias que lutou tanto para ter suas máquinas e para ter seu próprio espaço, ou paga o seu suado aluguel. Eu passei por isso e entendi que ou eu aprendia a escalar, algo que é o mais importante, o tempo, ou eu ia ser engolida por toda esta tecnologia. Eu me vi na seguinte situação. Eu tinha um custo fixo alto por mês, eu vendendo ou não vendendo. Eu tinha marceneiro que ganhava R$ 1.800 por mês, mas também tinha marceneiro que ganhava R$ 4.000 por mês. E tudo dependia do quanto ele produzia e também o nível de dificuldade. O marceneiro que faz móveis redondos, como lâminas naturais, madeira maciça, era um marceneiro classe A. Mas também tem um marceneiro que só faz MDF. Já é o marceneiro B. E assim vai. Eu sempre fui uma menina muito curiosa e me tornei uma mulher que ama aprender, aplicar, ousar em absolutamente tudo na minha vida. Mas eu tive muita dificuldade de encontrar conteúdos na área da marcenaria. E até me surpreendi, pois você não encontra muitas especializações, né? Exceto o Sebrae, que sempre traz aprendizados pra gente. Inclusive, depois dá uma olhada nos meus vídeos com o Sebrae, eu tenho vários conteúdos com eles, você vai amar. Então, realmente, não sei você, mas eu tive que aprender quase tudo na marra. Por isso, se você até hoje não encontrou uma forma de agilizar esses processos, normalmente isso ocorre por causa da quantidade de coisas para você fazer. Ou muitas vezes dos retrabalhos que surgem no meio do caminho. Como você precisa fazer um projeto em um software para ter o plano de corte, o orçamento, a lista de compra, mesmo sem precisar fazer, ou até mesmo você ter que depender de terceiros como marceneiros, projetistas para fazer esse tipo de situação para você, você sabe melhor que eu, né? Que a maioria das vezes, quando você faz um orçamento, você está concorrendo com pelo menos mais 2 marcenarias. E hoje, você ter agilidade e precisão é uma questão de chegar na frente realmente da concorrência. Eu entendi que enquanto meus marceneiros e os meus projetistas estão ocupados fazendo plano de corte e orçamento na mão, né? Ou em algum software que realmente demora, tinha muitas marcenarias recusando serviços
por falta de mão de obra qualificada. Eu vi que eu estava realmente deixando muito dinheiro na mesa. Muitas vezes, aumentando cada vez mais o meu prazo de entrega, porque a mão de obra aqui na minha cidade você não acha coisa boa, né? É difícil. E é por isso que eu criei a planilha 4.0 Premium, porque eu não aguentava mais passar por isso. Mas eu não sabia que muitas marcenarias também estavam passando por isso. Até um dia que eu estava em mentoria com os meus alunos e conversando com eles, né? Eu descobri que esta era uma dificuldade de 98% deles. E hoje, graças à planilha 4.0 Premium, muitas marcenarias comuns, como a sua, já estão conseguindo realmente vender mais. Porque elas têm orçamentos, elas têm plano de corte, elas têm lista de compras em minutos, literalmente, sem precisar fazer o projeto usando a planilha 4.0 Premium. Essas marcenarias, elas estão podendo vender mais, pois elas não ficam dependendo só do marceneiro ou dependendo da projetista para fazer essa função tão importante e que você tem que fazer todos os dias na sua marcenaria. Então, se você hoje sente que você quer agilizar esse processo, tenho certeza que essa planilha vai te ajudar. Veja o que aconteceu com o Renan de Campinas de São Paulo. Hoje ele vende em média 6 casas completas por mês usando a minha metodologia. Imagina se isso acontecesse com você. Isso é 200% a mais do que ele vendia antes de me conhecer. Não é de admirar que o Renan hoje ele escolhe os clientes que ele deseja atender. E agora, em vez de se preocupar com vendas e produção, ele diz: é hora de ir atrás dos meus interesses pessoais. Fique agora com o depoimento do Renan. Quando eu adquiri o curso, a gente começou a fazer o treinamento, você me mostrou alguns caminhos que eu ainda não conhecia. O nosso negócio aqui, ele teve uma guinada da água para o vinho, né? Eu praticamente dobrei as minhas vendas, né, em relação, assim, de faturamento. Começou a vir cliente de tudo de lado. Então, hoje inverteu. Hoje, 30% é indicação e 70% é Google, Instagram, Facebook, site. Então, automaticamente deu aquela escalada, né? Então, hoje eu faço praticamente, tipo, se eu fazia um orçamento dessa forma, hoje eu faço 5, 6 orçamentos por dia. Você consegue atrair, em média, quantos clientes potenciais como esse através das redes sociais aí com as estratégias? Uns 20 orçamentos no mês aí nesse padrão. A taxa de conversão chega assim a uns 20%, mais ou menos, 20 a 25%. Um a cada 3. Então você tem a planilha orçamento minuto, também, negócio top, ajuda muito. E eu faço o orçamento que eu demorava o dia inteiro para fazer, eu faço em 5, 10 minutos, um orçamento simples. Confie no treinamento, porque tem muito conteúdo. Ou as marcenarias param de depender somente de mão de obra, ou os marceneiros e projetistas vão nos escravizar. Na verdade, eu quero que você marque a data de hoje no seu calendário, porque esse único evento está prestes a levar a sua marcenaria para outro nível. Eu estou certa que a maioria das marcenarias vão aceitar a planilha 4.0 Premium como parte do seu dia a dia. Se eles desejam escalar o seu tempo, eles não têm escolha. E esse será o ponto crucial que criará uma enorme riqueza nas marcenarias, maior do que tudo que já vimos antes. Em vista aí dos históricos das marcenarias que se mantêm à frente dos seus rivais, que cobram preço baixo e queimam o mercado. Eu fiz um anúncio dessa planilha quando eu lancei dia 5 de outubro de 2020. E durante uma live no meu Instagram, em apenas 3 dias foi vendido 307 planilhas. E é por isso que você precisa agir já. Assim, realmente, que eu começar a fazer esse anúncio para mais marcenarias, as vagas vão se encerrar rapidamente, devido ao suporte. Sim, o suporte é diretamente com a minha equipe, treinada por mim. O meu objetivo é você implementar essa estratégia na sua marcenaria ainda essa semana. Veremos muitas marcenarias querendo comprar e não conseguindo.
será como realmente a multidão da Black Friday da Casas Bahia. Somente aqueles que chegarem cedo vão conseguir entrar. A maioria das marcenarias ficará do lado de fora. É por isso que eu recomendo que você entre já. Fique à frente da multidão, à frente da enorme quantidade de marcenarias que hoje dependem de mão de obra e projetistas para poder fazer a sua marcenaria crescer. Eu comecei a minha carreira no ramo de marcenaria com apenas 16 anos, quando eu entrei para trabalhar de ajudante de vendedor em uma madureira aqui no interior de São Paulo. E com 17 anos eu já me achava entendida, então eu montei minha primeira empresa vendendo ferragens para marceneiros. E eu e meu marido Caio. Mas durou aí cerca de um ano, porque eu não conseguia vender com a margem barata igual das empresas grandes. Então eu simplesmente comecei a minha marcenaria. Só que a minha principal dificuldade foi a precificação. Quanto que eu ia cobrar? Eu comecei a depender muito de marceneiro. O marceneiro tinha que me falar quantas chapas que ia, ou o projetista. E para mim foi um momento muito complicado. Inclusive em outros conteúdos meus eu conto minha história com mais profundidade. Mas para resumir, a minha marcenaria dependia diretamente do meu funcionário. E eu ficava muito segura em passar o orçamento. E na verdade, eu nunca sabia ao certo o quanto eu tinha de lucro em cada venda, se o marceneiro calculasse de forma manual. Naquela época, quem fazia o projeto era mais eu mesmo. E eu não sabia como programar o Promob para me dar o custo exato, porque tem várias manhas lá que tem que ter, né? Então eu me sentia insegura, né? E isso me fazia perder vendas. Porque a insegurança, ela afasta qualquer tipo de cliente. E eu entreguei, né, panfleto igual uma doida, visitei toda a casa que tinha um monte de areia na frente. Enfim, eu corri atrás. Eu coloquei outdoor na minha cidade na época para conseguir mais clientes. Fiz panfletagem, fiz anúncio na rádio, troquei por permuta, troquei por mesa. Enfim, a minha jornada foi bem suada e de muita perseverança, tá? Na época, só tinha Orkut, não tinha redes sociais, né? Então não tinha um universo de possibilidades que tem hoje com as redes sociais. Então quando a gente começou era uma serra caseira, que era o que dava para comprar. Eu lembro que você colocava a chapa em cima, a chapa chegava, pendia para outro lado, porque ela mal suportava o peso da chapa. Os primeiros 3 anos foi muito difícil. E eu não entendia muito bem como que eu dava o prazo certo, como cobrar, quanto cobrar, qual que era uma margem de lucro que seria o certo. Na verdade, eu não sabia qual que era o meu lucro real, como eu te disse. Eu e o Caio, a gente misturava o dinheiro da firma com o dinheiro pessoal, não tinha prolabore, era tudo misturado. Aos poucos fomos crescendo, começamos a vender muito, e aí com o crescimento vem o medo, né? Será que eu vou conseguir entregar? Aí eu comecei a segurar a venda, porque eu não sabia se eu ia conseguir entregar ou não. E depois eu voltava a correr atrás das vendas, porque eu entregava, depois ficava sem vender. Aí é o seguinte, quando eu voltava, demorava para fechar a venda, né? Porque você sabe que venda tem esse tempo de fechar, né? E dia 20 e o 5º dia útil chega assim, né? E eu não suportava realmente a ideia de atrasar salário e ficar aguentando o funcionário com cara feia, né? Que a pior coisa que tem é isso, né? Você ficar aguentando um funcionário com cara feia. Por causa de meia hora de atraso do salário. Enfim, eu passei por dificuldade, cheguei a quebrar em 2014. E depois que veio a reviravolta, eu fui criando minha metodologia, voltei com tudo. Aí chegou em 2016, eu fiz minha primeira especialização em marketing digital. Aí eu criei minha metodologia, foi aí que minha metodologia foi aprovada. E eu simplesmente saí em revistas como Exame, G1, Estadão e etc. Comecei a dar mentoria para marcenarias, comecei a criar meus produtos. E só depois disso eu consegui realmente finalizar todo esse processo da planilha que eu já tinha criado lá no começo e não conseguia finalizar. Então essa planilha, se for parar para contar mesmo, foi 14 anos aí que ela demorou para ficar pronta, que ela começou lá atrás.
Aí depois eu fui defazendo ela e agora ela ficou pronta aí para poder realmente comercializar e para ajudar outras marcenarias que talvez esteja passando pelo que eu já passei e etc. E para você que deseja começar a utilizar a planilha 4.0 e todos os seus bônus, é simples e com certeza está ao seu alcance. Vou te apresentar agora tudo o que você vai receber comprando esta metodologia. A planilha 4.0 ela é composta por 67 planilhas inteligentes agrupadas. Você escolhe absolutamente tudo: as espessuras, cores do corpo, portas, tamponamentos, fitas de bordas, ferragens, quantas dobradiças por móvel, desconto de portas, frente de gaveta, desconto de prateleiras internas, desconto de fundo de armário, desconto de fundo de gaveta, etc. Escolhe também o método construtivo do móvel. Atualmente temos 3 métodos construtivos: o método A, o B e o C. Vou mostrar na prática quais são os métodos construtivos para você realmente entender se isso vai te ajudar ou não. Você terá todo o controle dos seus custos de chapas, bordas, ferragens, acessórios, equipe de fabricação, montagem e o time de vendas. Terá também um controle de todos os seus orçamentos, vendas e comissões, de projetistas, vendedores, marceneiros e etc. Vou te falar todas as possibilidades que existem na planilha 4.0. Bom, no balcão inferior você tem 16 modelos. Porta de abrir 1 ou 2 portas, porta de abrir uma porta com armado embutido, porta de abrir 3 portas, forno com fechamento, forno micro-ondas com fechamento, porta-pano, gavetas mais gavetas internas, gavetas mais porta de abrir sendo 1 ou 2 portas, gavetas mais gavetão, gaveta, a quantidade de gaveta que você desejar, basculante mais gaveta, móvel de canto, 1 porta ou 2 portas, canto em L, 2 portas ou 1 porta, canto oblíquo também, gavetas horizontal, porta de correr. O balcão inferior você pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaços gourmets, salas, etc. Tudo isso você pode fazer em módulo ou com divisória compartilhada. Armário superior você tem 11 modelos. Porta de abrir 1 ou 2 portas, porta de abrir até 3 portas, porta de correr, portas basculantes vertical, quantas portas você quiser com engrosso, se você quiser colocar engrosso, portas basculantes horizontal, quantas portas você quiser, também colocando engrosso, móvel de canto 1 porta, canto em L 2 portas, canto oblíquo 1 porta, nicho, nicho com engrosso, adega. O armário superior você pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaço gourmet, sala e muito mais. Painel, você tem 5 modelos. Tem painel quadriculado, painel liso, painel com friso horizontal, painel de cama com 3 medidas automáticas, painel ripado. E todos esses painéis você tem a opção de colocar engrosso, afastador de parede, caso você vá passar fiação. E o painel você pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaços gourmet, sala e muito mais. Mesa, você tem 2 modelos. Mesa com engrosso ou sem engrosso, mesa com saia ou sem saia, que é o apoio aqui na parte de baixo, e a mesa você também pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaços gourmets, salas e muito mais. Tamponamento você tem para todos os ambientes e você tem 6 funcionalidades ali principais. Você pode fazer tamponamento de geladeira, armário inferior, armário superior, com engrosso, sem engrosso. Ele é 100% ajustável e você também pode fazer em 45 graus. O tamponamento você pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaços gourmets, salas e muito mais. Armário com rodapé, com porta de correr, você pode fazer de 14 formatos. Você pode colocar, por exemplo, tamponamento só de um lado, dos 2 lados. Você pode usar tamponamento com engrosso. Você pode fazer a porta de correr em cima da base, embaixo do chapéu, ou a porta de correr em cima do tamponamento inferior e superior. Fechamento também você pode fazer de um lado ou 2 lados. Você pode colocar gavetas internas com afastador ou de um lado ou 2 lados. Gavetas internas sem afastador você também consegue. Sapateiras internas também com afastador ou sem. O fianco, que é a divisória do móvel, você pode fazer ele recuado ou sem recuar. Você consegue também fazer nichos internos. E você pode também, por exemplo, fazer o corpo de uma cor, tamponamento de outra cor, porta de outra cor e borda de outra cor. Ou seja, 100% personalizado.
O armário também, com porta de correio, você pode usar para cozinha, home, banheiros, quartos, escritórios, espaços gourmet, salas e muito mais. Armário com rodapé, com portas de abrir em módulos, você pode fazer de 10 formatos. Porta de abrir 1 ou 2 portas, móvel de canto, canto em L, canto oblíquo, nicho interno, gavetas internas com afastador 1 ou 2 lados, gavetas internas sem afastador, sapateiras internas com afastador 1 ou 2 lados, sapateiras internas sem afastador. Corpo, uma cor, tamponamento outra cor, porta outra cor, bordas também. Armário com rodapé, portas de abrir em módulos, você pode usar para cozinha, home, banheiro, quartos, escritórios, espaço gourmet, salas, etc. Closet com rodapé, com divisória compartilhada, você pode fazer de 13 formatos. Closet com tamponamento de um lado ou 2 lados, closet com tamponamento mais engrosso, closet sem tamponamento, fechamento de 1 ou 2 lados, gavetas internas também com afastador de um lado ou 2 e gavetas internas também sem afastador. Sapateiras internas da mesma forma, 1 ou 2 lados ou sem afastador. O fianco ou a divisória do móvel você pode fazer ele recuado ou sem recuar. Nichos internos, você pode usar corpo de uma cor, tamponamento de outra, bordas de outra. E o closet com rodapé em módulos também você pode fazer 9 formatos, né? Móvel reto, móvel de canto, reto, canto em L, canto oblíquo, nichos internas e as gavetas e as sapateiras, elas são do mesmo formato que eu falei anterior para você. Essas são todas as possibilidades que você encontra hoje na planilha 4.0 Premium. Só para você ter uma ideia, para eu desenvolver todas as fórmulas e todas essas planilhas, eu me dediquei simplesmente 239 horas. Isso foi o que eu calculei, fora as que eu não cronometrei. Mas para eu fazer isso em 239 horas, eu estudei 3 anos sobre Microsoft Office. Durante 3 anos, eu fiquei 3 vezes por semana, sendo 6 horas por semana, 24 horas por mês, 288 horas por ano e 864 horas em 3 anos foi o que eu estudei. Então assim, deu um trabalho que você não faz ideia, mas valeu a pena cada segundo. Agora pensa comigo. Vamos supor que você tenha uma funcionária ou um funcionário que saiba muito de fórmulas e também entenda muito de plano de corte e toda a gestão de uma marcenaria. Acredito que essa pessoa ela não iria ganhar menos que R$2.000 por mês, na verdade, fora os encargos. Se essa pessoa trabalhar 8 horas por dia, ou seja, 40 horas por semana, ou seja, 160 horas por mês, você paga a hora dela R$12,50. Então vamos somar 239 horas vezes R$12,50. R$2.987 é o preço que você pagaria para ela fazer a planilha 4.0 para você. Ela demoraria para te entregar essa planilha em 30 dias úteis, e se ela fizesse só isso nas 8 horas trabalhadas. Mas eu te digo uma coisa, acho muito difícil você achar alguém com essa habilidade que trabalhe por R$2.000 por mês, concorda? Fora que esses 30 dias úteis, ela não faria outra coisa, então você não poderia contar com ela para nenhuma outra atividade. Agora você terá a oportunidade de comprar a sua planilha 4.0 não por R$2.987,50, nem por metade desse valor, que seria R$1.493,75. Agora você pode adquirir essa ferramenta por apenas R$997 à vista. E se você preferir, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. Esse valor não é por mês, é uma única vez que você paga. A ferramenta é sua para sempre. Você terá o seu acesso com o seu e-mail e todos da sua equipe podem utilizar a mesma planilha, desde que esteja logado com o seu e-mail que você fez a compra. É claro que não pode compartilhar com outras marcenarias, ela é de uso individual. Nela tem todos os seus custos, orçamentos, etc. Talvez seja pela primeira vez você precise pensar só em você. Tá, mas é difícil de usar? Olha, se você paga conta pelo seu celular, usa redes sociais, sabe abrir um e-mail, você vai utilizar essa ferramenta com o pé nas costas. E para facilitar a sua vida, eu gravei videoaulas com tutoriais com o passo a passo para você. E claro, que você terá o suporte pelo WhatsApp de segunda a sexta, das 8 às 6. Mas não se assuste se respondermos à noite e aos finais de semana. A venda dessa planilha é limitada devido ao suporte, então você precisa agir já. Eu acredito de verdade que você ter uma ferramenta como essa é a chave para ter uma marcenaria mais produtiva e lucrativa. Eu já vi realmente muitos métodos que fazem isso no mercado imobiliário, mas com esse propósito de trazer facilidade na vida das marcenarias, pelo que eu pesquisei e eu vi, só é possível através da planilha 4.0. Olha, você já viu como poderia ter mais tempo e trazer mais facilidade
para a sua marcenaria usando a minha estratégia simples da planilha 4.0. Você viu como as pessoas que estão seguindo minha estratégia já estão fazendo mais orçamentos, mais plano de cortes e mais vendas e tendo mais tempo para outras coisas que são importantes e que muitas vezes ficam de lado. Eu negociei uma oferta especial com um desconto único de R$ 1.990,50 para você. Ou seja, ao invés de você pagar R$ 2.987,50 para pagar a alguma super funcionária para fazer a planilha 4.0 para você, hoje você pode adquirir essa planilha não por R$ 997, mas por R$ 497. O que é R$ 49,70 por mês para resolver de vez seus problemas com plano de corte, orçamento, lista de compras e gestão de vendas. Agora é a hora de tomar uma decisão. Ao meu ver, você tem 3 opções. A opção número 1, não faça absolutamente nada e fique exatamente onde você está agora. A opção número 2, faça você mesmo. Você pode tentar fazer todas as formas que eu fiz para criar essa planilha, que com todo o meu estudo de mais de 10 anos em informática, demorei 239 horas para desenvolver. E a opção 3, deixe-me fazer o trabalho pesado para você. Vou colocar meu comprovado sistema de orçamentos, plano de corte e tudo que eu já te falei acima para trabalhar para você 24 horas por dia sem te cobrar hora extra. Eu já fiz todo o trabalho chato para você. Tudo que você precisa fazer agora é usar a planilha 4.0 e ver o seu tempo sobrando para outros interesses da sua marcenaria. Vá aproveitar seu final de semana e depois volta na segunda-feira sabendo que você tem o poder do orçamento e plano de corte nas suas mãos. Dessas 3 opções, pergunte a si mesmo o que seria mais fácil para você. Como pode ver, há 2 tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que somente sonham em alcançar seus objetivos sem tomar nenhuma ação para que isso aconteça e aquelas que estão prontas para agir quando a oportunidade se apresenta. A maioria das pessoas dizem que querem se aposentar rico, mas ambos sabendo que poucos realmente alcançam isso. É uma lei natural da riqueza financeira. O clássico conto daquela pessoa que corre atrás e daquela que fica esperando que algo caia do céu. A maioria das pessoas vai continuar sonhando, enquanto os poucos que levam realmente a sério seu futuro financeiro irão tomar alguma atitude. Eu digo financeiro porque a planilha 4.0 vai te dar clareza de todos os seus custos, visto que você assistiu toda a minha aula até agora, meu vídeo para você até agora, eu acho que você é um desses poucos especiais. Uma das marcenarias que eu estou procurando. Se eu estiver certo e você ainda estiver aqui, eu estou pronta para lhe enviar um e-mail com o assunto da mensagem. Planilha 4.0 Premium, seu acesso liberado. Só você pode tomar essa decisão. E se eu fosse você, eu apertava o botão abaixo e garantia a minha planilha 4.0 Premium. Detalhe, por apenas R$ 497 à vista ou 12 parcelinhas de R$ 49,70. Então, toque no botão e compre agora a planilha 4.0 Premium. Aguardo você.